Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Rádio do Box. E hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu no GP do Japão, que rolou nesse final de semana. Nós vamos direto ao assunto com o Oi da Aimee e o resumo da corrida. Fala aí, Aimee. E aí, galera, beleza? Então, nós tivemos a vitória do Antonelli, né? Que, assim, largada péssima, né? Ele, inclusive, já tá falando que ele vai ter que dar uma melhorada nisso, vai ter que dar uma treinada nesse mês que vamos ficar sem corrida. Porém, ali já apareceu uma sorte de campeão, né? No timing do safety car. Um motor que respondeu quando ele precisou e o piloto tá se sentindo em casa. Ou seja, o resultado disso, o piloto mais novo da história a liderar um campeonato, desbancando ninguém menos que Lewis Hamilton. Seguindo, nós tivemos o Piastri, que é aquele negócio, né? Se deixar o menino correr, ali é perigoso, hein? Rapaz, corrida impecável do Piastri. A gente não viu depois falar muito o nome dele, mas assim, tava ali ficou, e é isso. Obrigada. Já o Leclerc, que ficou em terceiro, brigou por esse pódio como se fosse pela vitória, né? E de tanta briga na pista, é capaz dele começar a se tornar violento. Porque é briga com o Russell, é briga com o Hamilton, é briga com o carro dele. Oi, o menino ali, ó, tá faltando pouco, tá faltando Não, pouco. mas agora ele é um homem casado, agora ele vai sossegar. É, vamos com calma. Faz ali uma meditação, né? Um É, troço assim exatamente. que vai dar boa. E vamos pro quarto lugar, que foi o Russell. Que se o companheiro dele teve sorte, a gente não pode falar a mesma coisa dele, né? Na verdade, o azar dele já começou até no quali, né? Que já começou ali dando ruim, o carro, ele não tá se acertando com o carro. Aí deu ainda azar na parada, meia volta antes do safety car. Nossa, ficou Foi bravo. ultrapassado na relargada por problema na bateria. Foi ultrapassado pelo Hamilton. Em seguida, ele foi ultrapassado pelo Leclerc de novo com problema na bateria. E acabou perdendo muito tempo atrás das Ferraris. Se, né, ele tivesse, assim, não tido problema nenhum, ele podia até ter brigado com o Piastri, né? Pelo segundo lugar. Mas talvez ele só vire segundo piloto mesmo. É, ficou bravo. A hora que deu o safety car, ele. Unbelievable. É. Não, eu não vou estar julgando porque eu, de casa, falei a mesma coisa. Eu falei, não, mano, não é possível, não. É muito azar, velho. É, azar E mesmo. assim, que eu falei, né, já começou do quali, o carro ali bem ruim. Então, assim, né, filho, vamos tá passando uma benzedeira aí pra dar uma, né? Porque o negócio ali tá feio. E em quinto lugar, nós temos o Norris. Não sei se você já viu aquele meme que fala assim, sabe quando você tá numa corrida de carros, daí você lembra que você tá numa corrida de carros? Foi exatamente o Norris. Ele ficou ali apagado a corrida toda até o momento ali no finalzinho que ele lembrou que ele podia ultrapassar também. Falei, olha que coisa, não? Aí ele foi lá e ultrapassou o Hamilton. Coitado, também. Que foi outro que vai sair, vai começar a sair violento, entendeu? Dessa parada, porque, né, também um monte de briga. A Ferrari sempre trazendo entretenimento ali pra gente, numas disputas ali entre os dois, umas rodinhas batendo com roda ali, e metade do torcedor da Ferrari infartando. Mas infelizmente no final ele só brigou com o carro mesmo, né? Aí a briga ficou mais restrita ali. Em sétimo, nós tivemos o Gasly, que segurou o Verstappen até o final. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Olha aí, né? E o Verstappen, inclusive, já deve estar dando pra ver a veia saltada na testa, de tanto estresse que esse homem tá passando. Ele tá tal qual o burro do Shrek, falando assim: olha, no final disso eu vou precisar de terapia. Entendeu? É sobre isso. Em nono lugar, tivemos o Lawson, que é tão inesperado que durante a transmissão, o estagiário responsável por deixar ali a posição dos pilotos, ele jogava o Lawson lá pra último, assim, do mais absoluto nada. Deve ser australiano, cara. Vai ficar. Falou assim, Tá com não vou deixar birra. esse cara aqui, não. É. Esse cara nunca tá aqui, o que ele tá fazendo aqui? É erro. Não, quando ele via, o erro foi ele. Enfim. Em décimo, tivemos o Ocon, que é aquela coisa, né? É uma coisa que a gente não consegue explicar, Não. ninguém consegue entender, e fica tudo por isso mesmo, né? Tá lá. Enfim. Huckenberg, ele largou mal, mas se recuperou muito bem. Só que assim, ficou nisso. Foi por pouquinho. Inclusive, teve reclamação do Bortoleto que a gente vai falar também daqui a pouco, né? Sobre a largada, que tá, tipo, tá sempre sendo muito ruim. Sim. Aliás,
O que teve de reclamação a gente comenta depois, mas reclamação assim foi um espetáculo. E décimo segundo ficou o Hadjar, que ele no começo chegou a brigar com o Verstappen, mas depois ele resolveu manter o emprego. Então deixou pra lá, né? Pra que esse tipo de coisa. Em décimo terceiro ficou o Bortoleto, que a gente esperava pelo pior, mas foi pior do que a gente esperava. Foi, especialmente depois de uma classificação boa, né? De um quali bom que ele fez, né? Exatamente, não sei o que que der, mas também assim, uma coisa de quem conseguiu assistir a corrida, velho, tiveram vários trenzinhos assim, com menos de um segundo e ninguém conseguiu ultrapassar, porque é aquilo que a gente falou no pré-GP, uma pista de alta, os caras tinham que usar as curvas de alta freando para recuperar a bateria. Olha, foi uma fiasqueira assim. O que a gente estava vendo de um monte de ultrapassagem nas outras, nessa daí não aconteceu não. Em 14º ficou o Lindblad, que estava numa montanha russa, numa hora ele estava lá em cima, outra hora ele estava lá embaixo, eu já não sabia mais para onde que eu olhava para achar o menino. Em 15º ficou um Sainz, que está agradecendo que não é o álbum, né? É. Nossa, o álbum ficou full pistola no Na classificação. Qualify. Lá, não tá muito bom o clima na Williams, não. Não mesmo. E até eu vi um vídeo do chefe da Williams falando que agora eles vão pegar esse mês aí que eles vão ter, né? Espaçado aí para trabalhar no carro para tentar voltar para ser pelo menos meio de pelotão, como estava no final do ano passado, né? Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Em 16º ficou o Colapinto, que apareceu mais nessa semana por afirmar que tá solteiro do que pelo que apresentou na pista, né? Então acho que a gente não precisa comentar. Em 17º, Pérez, que foi o melhor dos péssimos. Em 18º, o Alonso, que fez o milagre de terminar a corrida, né? Coisa que a Aston Martin não tá conseguindo, geralmente. Não. E em 19º ficou o Bottas, que conseguiu ficar atrás da Aston Martin, que eu não sei pra onde que a gente vai desse jeito. E em 20º ficou o álbum, né? Que assim, nas voltas finais eu achei até que ele ia abandonar. Depois que eu fui ver exatamente que ele não tinha abandonado, porque assim, faltava uma, duas voltas pra acabar, ele foi lá pros boxes. Eu fiquei tipo, mas ué, tá fazendo o que ali? Achei que fosse abandonar. Não. Final de semana dele foi péssimo, como você falou, o clima da Williams deve estar assim, É, ó, top. E daí nós tivemos os abandonos, né? Que é o Stroll, que mas pelo menos conseguiu ficar mais do que previsto, né? Chegou pelo menos à volta 30, que a sim. gente já não esperava isso da Aston Martin mais. E o Berman, que é o ponto, acho que principal do final de semana, que a batida dele foi exatamente causada por aquele clipping que o pessoal tá falando, né? Que, tipo, que é a diferença do delta de velocidade. Que o Colapinto perdeu, acabou com a bateria, então baixou muito a velocidade. O Berman estava vindo em alta velocidade, foi desviar, pegou grama, foi tudo. Teve uma batida de 50G. Cara, o moleque saiu mancando, graças a Deus não teve nenhuma fratura, ele tá bem, tá tudo certo. Mas, inclusive, a FIA já lançou uma nota falando que eles vão aproveitar esse mês para rever certos conceitos. Já vi também, tipo, jornalista falando assim que nos bastidores, os chefões lá da FIA já estão falando que essa proporção 50-50 do motor aí foi um tiro no pé. Não, foi. Então, Ele ia, se ele não tira, ele ia encher a traseira do Colapinto, e assim, aí eu acho que ia ser mais feio. Só que uhum, realmente, ele virou assim, a hora que ele saiu assim, começou a arrancar aquelas plaquinhas de isopor, coisa assim. uhum. E aí rodou. É absurdo, absurdo. Hoje eu vi bastante vídeo assim da diferença e é bizarro a diferença de velocidade. O próprio Colapinto falou que devia estar uns 50 km por hora mais lento do que o Berman. Então assim, cara, é que nem eu falo, assim, olha, enquanto a questão era som do motor, a questão era tipo assim, perdeu, as ultrapassagens estão acontecendo por conta de bateria. Tipo, isso daí pra mim tava ok. Mas assim, é a questão. Ele está perigoso para os É, pilotos. E assim, por mais que o pessoal esteja lá na frente, é isso, uma falha elétrica no carro tá causando, tipo, o resultado da corrida. Então, assim, sim, não dá. né, tipo, vale a pena manter. Eu acredito que, assim,
eles vão alterar drasticamente o regulamento. Tipo, esse regulamento que ia durar 3 anos não vai mais, com certeza. É, não vai. Também acho E que não. assim, conversando com várias pessoas, já é aquela coisa, né? Eu entendo a ideia de ser um laboratório para uma melhora no cuidado com o meio ambiente, eu super entendo essa parte. E eu acho que daí a questão da Fórmula 1 é desenvolver combustível que não polui, que não, né, não precisa de extração, enfim, combustíveis renováveis, essas paradas. Mas deixa a bateria para Fórmula E. Já existe uma categoria focada em carro elétrico. Tem. Deixa ela, né? Muda, assim, e assim, não é nem, tipo, sendo hipócrita, porque até então eu tava falando assim, tá legal, não sei o quê, mas é isso, tipo, começou a se tornar perigoso, Ah, não, é. aí já não vale, entendeu? Eles Enquanto fizeram é só tanta umas coisa. mudanças, assim, de barulho, de não sei o quê, a gente vai se adaptando, muda mesmo, isso faz parte. Mas quando se torna perigoso, que aí, por exemplo, os caras não vão dar o máximo ali, porque não adianta. Eu vi vídeos agora, tipo, do Alonso e do Verstappen dando tchauzinho pros caras que estavam passando porque tinha mais Tem. bateria que ele. Então, assim, tá perdendo a graça pro piloto, já perdeu a graça pra muita gente assistindo também. Então, e aí? Né? Mas é isso. Enquanto é só uma questão de, tá um pouquinho melhor ali, porque, por exemplo, imagino que o Antonelli não tá reclamando, né? Mas assim, não pode ficar perigoso, porque a Fórmula 1 já trabalhou bastante para melhorar a questão de Ser mais segurança. segura, né? E aí vai lá dar um tiro no pé desse, aí tipo, vai voltar muitos anos para trás, né? Então, tomara que Mas, não. assim, até que você falou, o Antonelli tá reclamando em partes, porque a largada da É, Mercedes é uma porcaria. Então, assim, tipo, os caras vão lá, se matam no quali, conseguem a pole pra perder as primeiras voltas ser uma porcaria e depois ter que recuperar tudo de novo. Então, também, assim, porque, vamos lá, tudo bem, ele pode ser ruim de largada? Eu até fico feliz porque, assim, as minhas largadas são péssimas. Eu falo assim, o Antonelli é ruim, eu não tô podendo reclamar. Mas assim, não é pro cara tá caindo pra sexto, sétimo não, não. da pole. Então, Eu assisti a largada na casa de uns amigos que não estão acompanhando, e aí eles falaram assim: o que que vai acontecer? Eu falei assim: as Ferrari vão, vão pular. vamos lá. O que acho que ninguém, o que a gente não esperava é as McLarens ter também tipo, principalmente o Piastri, né? Teve uma É isso que eu ia largada. falar, das McLaren Piastri, né? Porque o Norris, sinceramente, pra mim, foi apagado a corrida toda. É, Hum, mas foi uma largada muito boa do Piastri. foi. Então, Então, realmente, a gente não esperava. Eu olhei assim e falei, caraca, velho, olha o Piastri, da hora que deixa o menino largar, ele sabe que então, o que é vai, legal né? para nós, assim, porque eu acho que assim, ia ficar chato também Mercedes e Ferrari só. Sim, Então, sim. acho que legal, foi bom ver alguma alma ali, né? Alguma luz ali na McLaren. Então, torcer para continuar assim, mas lógico, eu acho que vai ter que mudar. Não sei se vão conseguir mudar tão rápido, né? Mas vamos ver. Então, até porque assim, já teve mudança na classificação dessa, em questão da recuperação da bateria, para dar uma, né, para dar um negócio diferente. E a gente já viu que até nos treinos livres teve McLaren no top 3 e tal. Então, assim, foi legal. Então, assim, os caras já estão tendo que mudar muita coisa. Mas eles falaram que assim, eles estão abertos a mudanças, porque realmente a mudança foi muito drástica no regulamento, né? Então, assim. Vão ter que exatamente analisar tudo, mas assim, enquanto era reclamação por tipo assim, ai meu Deus, a Mercedes e a Ferrari estão estourando, meu, sempre mudança de regulamento teve Sim. uma, duas equipes que se destacaram e o resto ficou para trás, isso sempre foi. Mas eu percebi assim que na batida todo mundo voltou, falou assim, ó, galera, vamos ter que estar revendo isso daqui, porque vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim. Muita gente já pontuava, né, que tipo, olha, a hora que pegar isso daí numa hora errada, tipo, essa queda de velocidade por É, conta de acabar a bateria, isso vai dar uma cagada. E deu, né? aí deu. A sorte é que pelo menos o piloto, graças a Deus, ficou É. bem, Ah, assim, foi só mais a pancada. imagina se ele perde a temporada por causa de uma. Porque ele saiu mancando, daí ele até foi fazer raio-x, porque acharam que tinha quebrado a perna do cara. Imagina se quebra a perna do cara.
Sim. E não, e um ano que ele chegou super bem pra essa corrida, né? Ah, Exatamente. mas tá Exatamente. certo. Mundial de Pilotos, então ficou o Antonelli, né? Assumiu aí ó, a frente do Mundial de Pilotos, com o Russell em segundo, o Leclerc em terceiro, o Hamilton em quarto, bem perto. Aí tem uma folguinha ali pro Norris e pro Piastri, que estão colados. O Berman, que infelizmente não conseguiu nessa. O Gasly, assim, beleza, o Alpine tá bem e tal, mas assim, o Gasly tá com 15 e o Colapinto tá com um ponto. É, Entendeu? Então, assim, legal. Acho que acho que a gente meio falou isso quando a gente fez as previsões no começo do ano, né? Então, interessante, o Verstappen com 12, o Lawson com 10, que eu acho que é um ponto a se bater, porque realmente ninguém tá esperando muito. O Lindblad tá correndo bem, tá fazendo assim, mas assim, é o rookie, a gente não tava esperando nem tanto, então acho que tá dentro do uhum, esperado. A única coisa que eu chamo a atenção é o Huckenberg não ter conseguido pontuar ainda. Tudo bem que o Bortoleto só fez uma também, né? Mas a Audi tava bem esse final de semana, mas aí pra corrida baixou, né? E aí, realmente, a mesma coisa com o Sainz e o Albon, né? O Sainz ainda tem um dos seus pontinhos e o Albon não conseguiu. E tirando isso, é Cadillac e Aston Martin que ninguém tá esperando nada. então, sim, sinceramente, eu até postei no nosso Instagram isso nos stories. Eu olhava assim a diferença deles para o restante. Falei, gente, eles não adicionaram dois carros no grid, eles retiraram quatro. Sim. Porque esses quatro aí estão só cumprindo tabela e, tipo, e muito mal, inclusive, né? Mas Porque que nem o Stroll foi chamado, falou assim: olha, a gente tem um problema no carro. Não, o seu carro é um problema, meu parceiro. a, Você não tem um problema, a entendeu? Cadillac, assim, eu não esperava nada. Agora, o plano da Aston Martin é que, assim, é um investimento absurdo, Uhum. absurdo, e não tá fazendo nada. Assim, não tá fazendo nada, não, ele tá machucando os pilotos. Não, então, é que a gente falou, tipo, o Alonso conseguiu um milagre de concluir a prova sem sair completamente lesionado. Então eu não sei, não sei como é que vai ficar. É, Mas, beleza, o campeonato de construtores, então, Mercedes tá na frente, 135, a Ferrari 90, muito bom esse ano pra Ferrari. McLaren 46, a Haas 18, cara. Haas arrasca. Alpine, 16, Red Bull 16, Racing Bull 14, Audi 2, Williams 2 e Cadillac e Aston Martin vieram passear, Uhum. né? Bom, então, falando um pouco dos palpites, com os resultados da semana passada, então, a EMEI ficou com 40 pontos e eu tô com 44. Na classificação, então, a EMEI, a gente foi bem parecido, na verdade, por, por dois, por dois, três pilotos, né? Então, a EMEI acertou o Leclerc na cabeça, o Bottas na cabeça, e a maioria no top 10 só errando o Verstappen e o Berman. Eu acertei o Leclerc na cabeça, coloquei na mesma posição que a Aimee, o Hadjar na cabeça e errei basicamente Verstappen e Berman, né? Já na corrida foi um pouquinho melhor para mim, né? Eu consegui acertar uns carinhas aqui. Então a Aimee basicamente acertou bastante o top 10, né? Quem tava no top 10, errando só o Berman e o Bortoleto. Eu consegui acertar o Antonelli na cabeça, o Leclerc na cabeça, o Gasly na cabeça. E aí acertei o Russell no top 10, o Hamilton no top 10, por pouco, né? No Norris ali, acertei o Norris e o Eu Piastri no. nunca torci tanto pro Norris ultrapassar alguém na vida. Mas foi bom, então abri mais uma vantagem aí. Ah, beleza, tá certo. Bom, acho que é isso. A gente fica por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês estão curtindo, a gente está lançando bastante shorts também. Então acompanhem lá os shorts, tem classificação, tem final da corrida, a classificação do Mundial de Pilotos, classificação do Mundial de Construtores. A gente está lançando algumas coisas sobre a pista também, né? A nossa ideia aí é sempre aumentar o conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa que a gente possa também responder, fiquem à vontade. Vamos ter um gap agora aí, né, no mês de abril. A gente vai ver o que que a gente consegue postar também do que está rolando, se tem alguma notícia, alguma coisa. E Mas se tiverem alguma ideia de algum conteúdo para a gente fazer enquanto dá esse descanso, também podem sugerir nos comentários que a gente está aberto aí a a gente sugestões. corre atrás. Beleza? Então tá bom. Fica o meu abraço, Emê. Falou, galera! Valeu, gente. Abraço.